Hora de conversar com Juliana Rosa. O governo, a gente tem falado isso bastante desde ontem, vai anunciar um pacote de corte de gastos públicos. E aí a gente estava falando, na verdade, meio que especulando hoje com a Mônica Bergamo mais cedo. O quanto será que o Lula está ciente disso? O quanto que ele concorda, o quanto, enfim, o quanto que a Tebet e o Haddad vão ter que negociar, mas enfim, saberemos daqui a pouquinho, né, o que vai ser proposto. Bom dia para você. Pois é, a questão é o presidente Lula aceitar essa agenda que a equipe econômica está oferecendo, né, Megali? Bom dia para você, para a Sheila, para a Carlinha, bom dia aí para o nosso ouvinte. A Mônica Bergamo, inclusive, conversou com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e ele falou na entrevista à Mônica que ele sabe que é preciso entregar essa melhora das contas públicas, essa melhora do equilíbrio fiscal, porque senão o Brasil não vai crescer, e ele mesmo fala que, sem crescimento, não tem programa social que se sustente. Então, a questão é convencer os russos, né, como se fala. E essa questão do equilíbrio fiscal é o grande calcanhar de Aquiles da economia brasileira. Está acontecendo nesse momento é uma desconfiança da capacidade política de fazer essas escolhas, porque até agora, esse ano, por exemplo, o governo até tem chance de entregar a meta do déficit zero, que é aquela meta de gastar a mesma coisa que arrecadar, entregando dentro da margem de tolerância que a regra permite um déficit de até 28 bilhões de reais. Mas são consideradas medidas pontuais que não se repetem. Por exemplo, o chamado pente fino, que é segurar um gasto aqui, outro ali, mas a questão é que estruturalmente, se não mexer nas regras, para o ano que vem, o desafio vai ser maior ainda, para 2026, maior ainda. Então, vai crescendo o volume de gasto, e se não tiver uma mudança de regra estrutural, não tem como sustentar a regra fiscal, que é o tal do arcabouço fiscal. E aí o que acontece na prática? O que a gente está vendo, essa desconfiança está fazendo com que haja uma dificuldade, que o próprio Haddad comenta, de ter um juro decente no Brasil, porque o dólar não cede, o dólar pressiona a inflação. Isso tudo são termômetros de desconfiança da capacidade do governo em entregar o equilíbrio fiscal. E a Simone Tebet, ministra do Planejamento, ontem falou a frase de que agora a questão da revisão de gastos estrutural chegou a hora de levar essa questão a sério. Ao mesmo tempo, ela fala que eles estão com uma lista que eles já definiram, a equipe econômica, de apresentar para o presidente Lula um pacote de cortes de gastos entre 30 e 50 bilhões de reais no ano que vem. Só que, ao mesmo tempo, ela fala que tem pontos que são inegociáveis. Por exemplo, a política de reajuste do salário mínimo e atrelar essa política aos benefícios previdenciários, incluindo o BPC, que é aquele benefício para pessoas que se aposentam sem terem contribuído, pessoas normalmente de baixa renda. E a equipe econômica estava tentando convencer o presidente Lula de fazer o reajuste previdenciário pela inflação e não também pelo salário mínimo, porque quando soma o reajuste pelo salário mínimo e junto com a inflação, esse crescimento de gasto estava muito forte. Então, na prática, nem seria cortar gastos, mas fazer com que os gastos crescessem num ritmo mais moderado. E a Simone Tebet já falou ontem que esse é um ponto inegociável. Uma outra questão também que a Simone Tebet saiu meio pela tangente, quando os jornalistas perguntaram se o governo pretende colocar nesse pacote de corte de gastos os supersalários, porque é absurdo a gente falar sobre corte de gastos e não atacar os privilégios, principalmente em categorias que ganham acima do limite estabelecido por lei, que é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, ali em torno de 40 mil reais. Tem muitos benefícios que, somados, passam de 100 mil reais. Então, num país que tem dificuldade fiscal, que tem uma desigualdade tremenda, não é possível falar sobre segurar corte de benefícios sem antes atacar os grandes privilégios.
E aí ela critica e tal, mas ela não fala que o governo vai bater de frente nessa casta do poder, judiciário, militares. Então, qual é a expectativa? É que o governo consiga fazer com que os programas hoje existentes, eles sejam limitados. Eles façam com que quem tem direito, por exemplo, está recebendo 2 benefícios, só tenha direito a receber 1. E aí nessa lista estaria o abono salarial, o seguro-desemprego, o BPC e o Fundeb. Assim, não poderia receber 2 tipos de programas. Seria uma forma de limitar. Vamos ver o que o governo vai conseguir escolher, porque o governo tem 2 caminhos. Ou faz escolhas e colhe um bom desempenho ali de credibilidade, o dólar baixa e tal, isso tudo vai ser importante para o crescimento, ou planta vento e colhe tempestade, que é essa perda de credibilidade que está acontecendo aí com as contas públicas, pessoal. Muito bem. Juliana Rosa volta amanhã com outros números e análises. Uma boa quarta-feira para você, Ju. Que seja uma Beijo, super quarta. Bom dia. Tomara.